Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, é com muito prazer que nós estamos começando agora o Bíblia em Casa, hoje estudando Efésios 5, amém? Nós vamos estar orando agora, demonstrando ao Senhor a nossa dependência e a nossa confiança de que o Espírito Santo vai estar nos ensinando nesta noite, preparando o nosso coração para servi-lo melhor, amém? Vamos orar então. Senhor, pela tua misericórdia e graça, derrama sobre nós, Pai, um avivamento, Pai, através da tua palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a fazer, Pai, a pensar e a sentir segundo o teu coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar pelos caminhos que o Senhor, ó Pai, preparou para nós. Cada um que estará ouvindo esta palavra, Senhor Deus, seja tocado pelo teu Espírito Santo, seja abençoado, Pai, no profundo do seu ser, ó Pai, para que em nome de Jesus haja muitos frutos para a glorificação do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos pela tua resposta, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, aleluia. Irmãos, nós vamos estar agora então ouvindo o nosso amado irmão Leandro, depois o irmão Magno com sua esposa estarão ainda adorando ao Senhor e logo após a palavra se seguirá, amém? Vamos estar com o nosso coração ligado, que o Senhor tem muito para nos ministrar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Eu vou ler nesse momento 2 versículos bíblicos. Um deles está lá em Salmo 68, versículo 19, que diz assim: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. E o outro está lá em Mateus 6, versículo 34, que diz: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, 2 textos bíblicos que combatem diretamente a ansiedade, um mal que nos atinge nos dias atuais. A ansiedade nada mais é do que antecipação de problemas, e sabemos que muitos desses problemas nem acontecem, acaba não acontecendo. Eu já vi um pastor dizendo que cerca de 80% das nossas preocupações acabam não se realizando, acabam não acontecendo. E o Senhor sempre nos direcionou a viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, e não só isso. Ele ainda nos promete que a cada dia Ele traz os cuidados e Ele leva o nosso fardo. Nós temos dias ruins, dias maus, temos dias bons, mas temos a certeza que mesmo nos dias maus Ele é conosco, Ele nos ajuda e Ele leva o nosso fardo. Vamos declarar, meus irmãos, a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele estava sendo provado no deserto, a arma que Ele usou foi a palavra. Quando o Satanás tentou Ele durante 3 vezes, Ele combateu com a palavra. Então, quando vier pensamentos ruins na nossa mente, pensamentos ansiosos, então vamos declarar a palavra do Senhor, vamos declarar que o Senhor cuida de nós a cada dia, o Senhor tira o nosso fardo de dia a dia. Amém? Vamos orar então, meus irmãos, e pedir a ajuda do Senhor para que tenhamos paz na nossa alma, paz no nosso espírito, paz no nosso coração, e que Ele venha ajudar cada um de nós, em nome de Jesus, aqueles que estão abatidos, precisando de ajuda, passando por dias ruins. Vamos interceder por esses irmãos, amém? Senhor meu Deus, glorificamos o Teu santo nome, Te exaltamos, Te damos graças por toda a Sua benevolência, por todos os Seus benefícios. Nós clamamos e invocamos o Teu santo nome nesse momento, para que o Senhor ajude, Senhor, cada um que está passando por lutas, dificuldades, aflições, cada um de nossos irmãos que tem passado problemas difíceis, aqueles que estão enfermos, meu Deus, doentes, com Covid ou qualquer outra doença, que o Senhor envie o socorro, Pai, o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio, oh meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha acalmar, aquietar, Senhor, tirar todas as inquietações da alma,
que mesmo, Senhor, nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de deserto, Senhor, nós possamos ter paz, Senhor, e descansar em Ti, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Abençoe o momento que nós estamos vivendo, Senhor. Olha para as nossas ameaças, que caia por terra todas as nossas ameaças, Senhor. O inferno não prevalece, Senhor, sobre a igreja de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor abençoe o teu povo aqui na terra, Pai. Senhor, essa é a minha oração, eu te agradeço e te louvo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar juntamente com os irmãos no Bíblia em Casa. Eu, Magno, juntamente com minha esposa Aline, nos sentimos muito honrados em estar aqui para poder louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu gostaria de, antes de louvarmos, compartilhar a palavra do Senhor, apenas um versículo que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz assim: Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. É tremendo quando nós olhamos essa passagem, todos nós conhecemos o momento em que o Senhor Jesus se encontra no jardim do Getsemane. E ali ele está a algumas horas da crucificação. Talvez num primeiro momento nós pensamos que o fato dele estar ali daquele jeito, naquela situação triste, abatido, a Bíblia diz que Jesus chora com lágrimas de sangue, um nível tão grande de sofrimento, de temor, que Jesus se encontra naquela situação. Talvez nesse primeiro momento a gente pensa que Cristo está naquela situação por conta de todo o sofrimento físico que ele vai ter algumas horas depois, de todo o sofrimento que ele vai ter, dos chicotes, do Calvário, de carregar aquela cruz. Porém, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que este cálice, no qual Jesus fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, seria o cálice da ira de Deus. O cálice seria o pecado de toda a humanidade que, a partir daquele momento, Cristo Jesus iria carregar por nós. E eu louvo ao Senhor pelo Bíblia em Casa, porque nós podemos aprender mais sobre a palavra de Deus, nós podemos valorizar, nós podemos entender e compreender o quão maravilhoso é esse sacrifício que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele carregou o pecado de toda a humanidade. E esse Cristo, que estava com Deus desde a criação, desde antes de Gênesis 1, a partir de agora, ele sabe que ele vai carregar o pecado de toda a humanidade. E por este momento ele vai ficar afastado de Deus. Então, esse sacrifício, esse cálice que Cristo bebeu foi por nós. Foi para nos libertar do pecado. Foi para nos libertar do aprisionamento que o pecado nos traz. Portanto, meus irmãos, que nós possamos glorificar a Deus e sermos gratos a Ele pelo sacrifício do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. E o hino que nós vamos louvar fala a respeito disso. Fala a respeito desse sofrimento. Fala a respeito da cruz. Fala a respeito da dor. Que nós possamos louvar ao Senhor, bendizer o seu nome, e que os irmãos possam louvar ao Senhor juntamente conosco. Amém? Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias.
declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Devemos adorar ao Senhor Jesus todos os dias. Ele é o nosso modelo, amém? E nós vamos, irmãos, começar Efésios 5, exatamente lendo um texto que fala sobre Jesus ser o nosso modelo. Fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Temos em Jesus o nosso modelo e devemos ser imitadores, né? Imitadores de Deus. Paulo cita em outros textos a palavra sermos filhos, o nosso coração de filhos. Então vamos ver em Gálatas 4:6, fala assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, como os ímpios, né, que são cavalo do inimigo, do seu Deus lá, ou então que se sentem escravizados. Não, nós somos tratados pelo nosso Deus como filhos. Então ele fala: para viverdes outra vez, não mais atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, né? Quando a gente ouve pessoas do judaísmo, né, rabinos convertidos ao evangelho, comentando sobre essa palavra Abba, Pai, a gente tem um entendimento um pouco maior, né? Abba é como Abraão, pai de muitas nações, esse Abba significa pai, mas também aqui, Abba é como a criança balbucia, né? Ela fala papá, papai, né? Mamãe, papai. Então, aqui, Abba seria uma forma assim, papai, né? Papai, meu pai, né? É bem diferente de como no Velho Testamento os judeus tratavam a figura de Deus, né? Você não encontra, senão em um versículo ou dois, a menção de Deus como pai, né? Normalmente eles veem Deus no céu e aqui na terra os homens se esforçando para fazerem alguma coisa que agrade a Deus, mas sem muita certeza se estão sendo contemplados por isso, né? Nós não, nós já temos uma ideia muito mais próxima de Deus. Nós vemos Deus do nosso lado e dentro de nós, né? É muito diferente. Efésios 3,14, a gente já leu na semana retrasada, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E a gente comentou que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis 1:26, ele falou o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O propósito de Deus é que nós possamos refletir a glória de Deus, né? A pessoa de Deus. Então, nós somos criados à imagem e semelhança, como um pai quer que o filho pareça com ele, né? Deus nos criou assim. Nós somos bem diferentes do restante da criação. Temos um propósito, né? É um propósito que vem desde o começo, que Deus nos criou para que nós fôssemos filhos, né? Fôssemos filhos dele. Então, essa palavra sermos imitadores de Deus, ela tem todo o significado, né? Todo o significado. Para agradar a Deus, para glorificar a Deus, amém? O texto de Efésios 5 continua falando de uma série de pecados. Por quê? Efésios era uma cidade gentílica, né? Então, a tradição desde criança era conviver com o paganismo e com todo tipo de prostituição, de pecado, né? As religiões eram promíscuas, eram dadas à libertinagem. Então, ele está aqui dizendo, a partir do verso 5, para que esses novos irmãos gentios agora entendam um patamar de moral superior, como no Velho Testamento Deus foi preparando o povo dele para entender, né? Então ele fala: mas a impudicícia e toda a sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós,
como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Presta atenção. O texto dá margem a muitos comentários. Então, vamos entender. Em primeiro lugar, o avarento, ele traz o dinheiro como Deus. Então, ele é idólatra, né? Isso aqui está claro. Aquele que vive em impundicícias, em promiscuidade, em impurezas, em prostituição. Então, esses estão seguindo o curso desse mundo que não é o que Deus tem para nós. Agora, interessante que ele termina aqui no verso 5 dizendo: sabei, pois, isto: nenhum incontinente, impuro, avarento tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí você fica se perguntando, será que a salvação vem pelas obras? Né? A gente sempre aprende que a salvação vem pela fé e não pelas obras, mas aqui está falando que aqueles que cometem pecado, que vivem no pecado, não irão para o céu, não herdarão a vida eterna, né? Não tem herança no reino de Cristo. Né? Então, o texto, a gente lembra que Jesus, por exemplo, quando ele falou sobre o juízo final, ele falou que aqueles que tiveram amor, ajudaram as pessoas, né? Senhor, quando é que nós te vestimos ou te demos alimento? Quando vocês fizeram isso para as pessoas, vocês fizeram para mim, né? E aqueles que agiram de forma errada, de forma egoísta, estarão então à esquerda, né? Estarão separados para o fogo eterno. E Jesus fala, olha, quando vocês não fizeram para mim. E tudo que vocês fizeram de errado está na conta de vocês, né? Então, a gente vê que a Bíblia comenta, e Jesus traz isso, a importância das obras. E agora nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo. Presta bem atenção. A salvação vem pelas obras? Não. Né? Não. A salvação não vem pelas obras. Vamos ver em Romanos 8, versículos de 1 a 4. Romanos 8, versículos de 1 a 4. Né? Romanos 8, versículos de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei de mandamentos me condenava, agora a lei do Espírito me libertou, né? Porquanto o que era impossível à lei de Moisés, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nós somos salvos porque o Espírito Santo em nós nos modificou, e nós agora temos o Espírito Santo a dominar a nossa vida. Trouxe uma luz importante aqui, né? E ele continua dizendo, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo está dizendo o seguinte, que aquele que não vive segundo o Espírito, né, não vive uma vida buscando uma vida santa, esse não conheceu a salvação. Então, as obras agradáveis a Deus são frutos dessa inclinação para o Espírito, né? Eu vou dar um exemplo prático, irmãos, que eu acho que vai ajudar. Uma vez eu estava pregando o Evangelho, eu já dei esse testemunho algumas vezes já, mas eu acho que ele é tão claro, ele torna tudo tão claro que ajuda bastante. Eu estava pregando o Evangelho para um taxista, eu era o passageiro, né? E eu cheguei para ele e falei, você sabe que Jesus Cristo é Deus? Sei. Quero saber, quero mais de Jesus. Você quer aceitar Jesus? Quero. Você
aceita Jesus como teu Salvador? Aceito. Mas o Espírito Santo falava no meu coração, olha, está tudo errado. Ele não está salvo. Ele não está salvo. Aí eu falei, parou o táxi em cima da calçada? Ele parou, é errado, mas ele fez, parou o táxi, olha pelo vidro para o céu e fala, Deus, eu te aceito como meu Salvador, como meu Salvador. Nada, não estava nada funcionando bem. Aí eu falei, Senhor, como é que eu resolvo isso? Aí o Espírito Santo falou para mim, diz para ele que quando eu entro na vida de alguém, eu tiro dele a vontade de pecar. Tá certo. Aí eu falei para ele, olha, você sabe que quando Jesus entrar na sua vida, você não vai ter mais vontade de prostituir, de beber, de fumar. É isso mesmo que você quer? Não. Ele disse não. Ele não queria que a sua vida fosse modificada, de fato. Ele queria aceitar a bênção da salvação. Eu também quero, todo mundo quer, que bênção, oh, aleluia. Mas só que ele não queria que o arrependimento dos pecados, né, a transformação do Espírito Santo acontecesse na vida dele. Então, é dentro desse contexto que Paulo está falando aqui, amém? Quando você volta um pouquinho em Efésios, capítulo 2, é um texto bem clássico, você tem que ter isso de cor, Efésios 2:8, né? A gente vê lá, porque pela graça sois salvos, né? Pela graça sois salvos, é graça, é presente de Deus, você não faz por onde merecer, presta atenção, porque pela graça sois salvos por meio da fé, então você é salvo pela fé, não pelas obras, e isto não vem de vós, não vem das suas obras, é dom de Deus, bem claro, Efésios 2:9, não vem das obras, presta atenção, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora, presta atenção no verso seguinte, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, quando você aceita Jesus, naturalmente você vai dar frutos de boas obras, né? E ali Paulo falou em Romanos 8, se alguém não dá frutos de boas obras, ele não está salvo, ele não tem o Espírito Santo dentro dele modificando a sua estrutura, né? Então, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela começa quando nós aceitamos Jesus, mas não é um ato apenas simbólico, né? Não é uma religião, é uma mudança de vida. É algo que só o Espírito Santo pode fazer e, basicamente, é o arrependimento, né? Paulo, quando pregava, falava arrependei-vos, ou seja, vamos mudar a vida, arrependimento é metanoia, vamos mudar completamente o rumo, né? Pedro, quando falou lá em Atos 2, o que é que vocês precisam para ser salvos? Simples, arrependam-se, né? Então, o que traz a salvação é esse desejo de mudança, de arrependimento, deixar que o Espírito Santo implante em nós agora uma nova lei, um novo caminho, um novo modo de pensar. Ele muda o nosso pensamento. Então, isso é aceitar realmente a salvação, né? Tiago 2, 17 a 18, fala isso bem claro. Ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, né? Então, Tiago fala, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, se você não está em Cristo, você não é nova criatura. Quem está em Cristo, ou seja, quem foi modificado pelo Espírito Santo, quem passou pelo arrependimento, pela metanoia, esse está salvo, né? Daí, então, ele falar sobre as obras, amém? Eu acho que com os textos todos nós entendemos melhor. Efésios 5, agora, versículo 6. Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Basicamente, o pecado é desobedecer, né? É não obedecer à lei de Deus, né? Ele criou leis, a lei de salvação também é uma lei, né? Você precisa obedecer, deixar que ele transforme a sua vida, né? Você não pode aceitar Jesus e ele não ser o Senhor da sua vida, você não aceitou,
né? Na verdade, se ele não te modificou, ele ainda não entrou na sua vida. Quando ele entra, ele modifica. Portanto, não sejais participantes com eles. Ele está falando dos outros ímpios. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Presta atenção, a ordem aqui não é só ter uma vida santa diante de Deus, buscar que o Espírito Santo domine cada pensamento, cada atitude sua, mas é mais, é reprovar as obras das trevas, né? Romanos 1,32 deixa bem claro isso, que é pecado não só você cometer o pecado, mas você concordar que as pessoas cometam sem você dar um pio, dar uma palavrinha. Você apenas deixa acontecer. Isso aí é pecado também. Você tem que se manifestar contra o pecado, né? Se não se manifestar verbalmente, você vai se manifestar com o incômodo da sua presença, né? Você vai transtornar o mundo, né? Conforme dizem os Tessalonicenses, aqueles que transtornaram o mundo chegaram aqui. Então você tem que ser um transtorno para o pecado, né? Para quem gosta de pecar, para quem não quer abandonar o pecado, né? Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, né? Você naturalmente expõe o erro quando você apresenta a verdade, né? Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Então, quem se esconde está vivendo em pecado, né? A gente vê que muitas vezes a pessoa prefere uma atitude meio escorregadia, né? Vamos dizer assim, meio esquiva, para não precisar expor a sua realidade, né? Mas com Deus tudo é verdade, né? Tudo é verdade, tudo é verdade. Então nós precisamos estar todos os dias pedindo que Ele sonde o nosso coração para nos ensinar o que Ele quer mudar em nós, né? Lembra que nós oramos o Salmo 139, 23, lá num dos primeiros Bíblia em Casa, a gente falava isso, né? Sonda, ó Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse constante arrependimento, quebrantamento do crente é porque ele é nova criatura. Ele agora quer viver para agradar a Deus. Como um dos homens da igreja me falou esses dias, aceitei Jesus, agora eu só penso em Jesus, né? Eu antes era das trevas, eu pegava a Bíblia, né? Eu não vou falar o nome do irmão que ele não me autorizou, mas ele falou que a esposa dava uma Bíblia para ele, jogava pela janela, ela falou, vou te dar mais Bíblias. Ele dava a Bíblia, ele jogava pela janela, até que Jesus entrou na vida dele. Aí, a partir daí, ele disse, mudou tudo, né? A partir de agora, eu só penso em Jesus, né? Tudo para mim é Jesus. Então, isso é realmente a salvação. Daí, a gente entender a ênfase que o Evangelho dá a uma vida santa. Porque se você não está buscando isso, se você não sabe que Deus vai fazer isso em você, então você não sabe o Evangelho, o que é, né? Na verdade, é isso. Irmãos, Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Vamos agora tratar de um outro assunto extremamente importante, né? A gente vê que Paulo está aqui ensinando aos Efésios o segredo de não dar com os burros na água, né? Conforme a gente diz, não viver dando cabeçadas por aí, né? Que é o que muitas vezes até nós passamos, porque não esperamos a direção do Espírito Santo, né? Aí quantas frustrações, quantas consequências ruins, né? De fato, tudo que você faz gera alguma consequência. E se você faz sem a direção de Deus? Qual o resultado disso, né? Então ele está falando aqui, portanto, vede prudentemente como andais. Eu estou em Efésios 5, 15. Não como nécios, tolos, né? Mas como sábios, remindo o tempo. Você não tem tempo a perder, né? Alguém disse que perder dinheiro tem jeito, mas perder tempo não tem jeito, né? Cada vez que você perdeu tempo, eu perdi tempo, oh, que dor, né? É muito mais doído perder tempo do que perder dinheiro, né? Nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender
qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender qual a vontade do Senhor, para remir o tempo, para não ser tolo, ser sábio. E não vos embriagueis com vinho, né? Você quer ficar alegre com alguma coisa, não seja com vinho, no qual há dissolução, né? Destruição, né? Mas enchei-vos do Espírito. Então ele está dizendo, o caminho para você ter essa direção de Deus é encher-se do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E o segredo é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Né? Nós já falamos isso também no outro Bíblia em Casa. Né? Se você quer ser cheio do Espírito, você vai ter que adorar a Deus. Não necessariamente cantando, se você não tem nenhuma habilidade para cantar, pode até tentar, mas o que Deus quer realmente é que esse hino e cântico espiritual seja o cântico do coração, né? Não é um cantor lírico que é mais ungido do que um desafinado, não é isso. Mas é você cantar com o seu coração. E mais, cantar movido pelo Espírito. É o Espírito que te põe, conforme o salmista fala em diversos salmos, né? O Salmo 149, né? Que nós mencionamos até no jejum dos homens aí, né? O Salmo 149, ele é uma arma, porque você está adorando a Deus e está descobrindo um cântico novo, ou seja, uma revelação nova de Deus. Então, busque isso, né? Motivos novos para você enaltecer a pessoa de Deus, né? Deus, tu és grande, amém. Tu és misericordioso, estou aprendendo mais, né? Tu és terrível, amém. É fogo consumidor, amém. O Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama, estou aprendendo, né? O Senhor me guia. Mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, o Senhor me dá segurança. Oh, aleluias! O Senhor é o meu pastor e não vai deixar nada me faltar. Amém. Então cânticos que eu vou cantar com o meu coração. Eu vou dizer para Deus coisas que eu estou descobrindo, né? Deus é Deus de misericórdia. Está pronto a glorificar o seu nome, me trazendo bênçãos, né? E ele fala, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Eu tenho sempre o motivo de agradecer a Deus. Amém? E como temos, né? Toda vez que você fala, puxa, naquela hora eu saí, né, daquele ambiente e fui livre de um problema. Naquela hora o carro não era de borracha, mas passou por aquele lugar sem bater. Você tem que reconhecer a mão de Deus em cada um dos momentos, né? Aquela doença que o médico tinha dito que muito provavelmente me levaria a uma condição pior, Deus fez com que eu ficasse livre dela, amém? Ou até usou a mão do médico, mas o médico disse, poxa, que coisa maravilhosa, não é comum acontecer uma coisa tão linda assim, e você vê Deus naquilo. Então, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para não viver dando cabeçada, eu preciso ter a direção do Espírito Santo. E como é que eu vou ter essa direção? Buscando a vontade, buscando, conforme disse lá, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. E como? Enchei-vos do Espírito. Como? Adorando e louvando. Amém? Então a receita de Paulo está completa aqui, é o Espírito Santo nos ensinando o caminho para termos a sua bênção. Amém? Vamos caminhando aqui, irmãos. Efésios 5, 22 a 33, ele fala sobre a família. Em quase todas as suas cartas, Paulo fala sobre o relacionamento marido, mulher, pai, filho, filho, pai. E ele aqui está falando, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, não é apenas uma ordem para que as mulheres sejam submissas, mas que os homens sejam também submissos às suas mulheres, no sentido de amá-las, né? Também como Cristo amou. O que Cristo veio, eu vim como servo, né? Eu vim como servo. Vamos fazer um parêntese aqui, existe um livro que o mundo usou muito, né? Que foi escrito por um evangélico. Ninguém sabia quando saiu e as pessoas compraram aos montes. Eu recomendo a todos que leiam esse livro.
É o Monge e o Executivo, né? O Monge e o Executivo. É um livro tremendo, fala sobre liderança serva, né? O líder, aquele que é o cabeça, se ele for um servo, ele vai conseguir vamos dizer, a cooperação dos seus liderados, né? Você pode seguir alguém que seja um expert naquele assunto. Você é de uma fábrica de parafusos e o cara sabe tudo sobre parafusos, então ele é o líder ideal para você. Talvez não. Agora, se você tem um líder que está preocupado em que você trabalhe bem, mas se sinta bem e cresça na sua profissão, então esse você vai querer seguir, né? Então, basicamente, a liderança serva se tornou assunto em hospitais, em empresas, né? Vários workshops sobre liderança serva e tal. E esse O Monge e o Executivo era o livro-chefe disso. Ele foi escrito por um diácono batista. No segundo livro, ele conta os textos bíblicos que ele baseou para ensinar a ser um líder. Aí o mundo acordou para a realidade que Jesus ensinou a ser um líder, né? Jesus fala, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Ele fala, quem quiser ser o maior, seja quem serve. Então, a gente vê que o Evangelho, né, ele coloca o homem no papel de dar a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Aí fica fácil para a mulher ser submissa ao homem, né? Existem muitos textos, eu não vou ler todo o texto de Efésios aqui, mas ele fala lá, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, e fala, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, a gente tem que ver essa comparação, né? O nosso modelo de líder é Jesus. Então, se você é líder, o homem é líder na sua casa, espiritualmente, ele é o cabeça da casa, não no sentido de ser a autoridade soberana e suprema, né, que deve só ser seguido. Ele deve amar também, né? Ele deve ser obedecido, seguido, a sua palavra deve ser a última, não é a última palavra, sim senhora, né, mas é a última palavra realmente de direção para a sua casa. Ele deve ter a autoridade, sim, mas tudo baseado no amor, né? Tudo baseado no serviço. Na verdade, ele está servindo a sua esposa e aos seus filhos, né? Esse é o princípio da palavra de Deus. Na Colossenses 3, 18 a 21 é uma comparação. Paulo fala a mesma coisa. Fala, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, é tudo um trabalho de amor, né? Basicamente, é para que haja amor no lar. Esse é o propósito de Deus, né? Uma célula que se ama, né? Uma coisa que nós vemos, irmãos, na Bíblia, eu já vi, inclusive, comentários, existe um teólogo, inclusive Gruden, né? Que é o teólogo que muitos seminários batistas usam como livro-texto, ele coloca a situação espiritual da mulher inferior à situação espiritual do homem. Total tolice, né? Total tolice. Ele, vamos dizer assim, usa 1 Coríntios 11, quando Paulo fala sobre a posição da mulher, que ela não deve falar na igreja e tudo mais, ele usa isso para colocar a mulher numa posição que não deve ocupar ministérios na igreja, como se o espírito da mulher fosse inferior ao espírito do homem, não é, né? Na verdade, o corpo da mulher é mais frágil que o corpo do homem, né? O homem tem ossos, músculos, coração mais fortes em termos de capacidade de trabalho, né? Maior, né? Agora, a mente da mulher talvez trabalhe até mais um pouquinho e o espírito é igual, né? Então, Deus colocou pastores e pastoras, Deus colocou apóstolos e apóstolas, né? Deus colocou evangelistas do sexo masculino e sexo feminino, ele colocou diáconos e diaconisas, ele colocou todos os membros da igreja de ambos os sexos, isso não muda nada. E para desmentir essa falsa teologia de que o homem tem uma capacitação divina para ser o único que pode ocupar um cargo de liderança, vamos em 1 Coríntios 11, versículos 11 a 12, para nós entendermos verdadeiramente o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 11. Ele primeiro fala sobre véu, né? Fala que os homens não devem cobrir a cabeça, as mulheres devem cobrir, porque
havia ali naquele tempo o surgimento de uma revolução, né? Tinha vindo o início de uma mudança de paradigmas, né? A mulher, desde tempos ancestrais, ela era inferior socialmente, ela era colocada sempre num papel subalterno e tal. E naquele tempo estava começando a haver, no mundo estava começando a haver uma certa rebelião. Então a mulher poderia ser mais proativa, né? Tomar iniciativas e tudo mais. Porém, quem estava dando os primeiros passos nesse sentido eram mulheres que saíam de casa, né? Abandonavam seus lares, né? Então, Paulo diz o seguinte: vocês na igreja tenham cuidado para não identificarem-se com as pessoas que estão erradas, né? Então, aqui em 1 Coríntios 11, 11 e 12 diz assim: no Senhor, todavia, presta atenção, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Vamos lá, de novo, 1 Coríntios 11, 11. Né? Paulo avisou que, por causa do mundo, deviam ter o cuidado de não expor as mulheres, né, como se elas fossem mandonas e tudo mais, porque isso iria acarretar um mau testemunho, uma confusão para quem olhasse de fora. Porém, presta atenção, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Por quê? Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Acabou. Paulo aqui, em 1 Coríntios 11, 11 e 12, ele resolve essa questão. Então, toda essa teologia de que há uma diferença entre homens e mulheres no campo espiritual é totalmente errado, né? Não existe. É lógico que no campo material e físico, sim, né? Talvez existam profissões mais próprias para o homem, outras mais próprias para a mulher. Mas no campo espiritual não é isso que acontece, tá? E, irmãos, nós vamos terminando, estamos passando um pouquinho já, mas vamos ver aqui apenas o versículo 32 para nós encerrarmos Efésios 5. Aqui no verso 32 fala: grande é este mistério. Só para nós nos localizarmos. Vamos no 31 primeiro. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Tá? Ele está citando Gênesis, né? Que Deus falou. Né? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. No verso 32, Paulo fala: grande é este mistério. Mistério é uma coisa que só o Espírito Santo pode te revelar. Presta atenção. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, ele está aqui mencionando o seguinte: Cristo deixou o Pai, a casa do Pai, né, e se uniu à sua esposa, que é a igreja, né? A noiva de Cristo, né, se uniu com Jesus. De que forma? Ele se fez um de nós. Deus assumiu forma humana, né? Ele era 100% Deus o tempo todo, mas ele também se tornou 100% homem, né? Carne e osso, sangue, sangrando, né? Ele então se tornou homem para poder residir entre nós, para poder estar sendo tocado, conversar diretamente, para ser visto, né, por nós. Então, presta atenção, ele deixou o seu trono de glória, nós já vimos a dimensão eterna, né, de Deus, e veio e se uniu à sua igreja. Ele ressuscitou com o corpo glorificado, mas ainda carregou as marcas da cruz. Por quê? Ele se tornou eternamente homem-Deus. Voltou à sua dimensão eterna, porém, ele continua agora eternamente homem-Deus. E Apocalipse deixa bem claro, Ezequiel também fala sobre o novo templo, que Jesus estará em comunicação direta conosco, né? 1 Coríntios 13 fala: nós o veremos assim como ele é. Assim como João o viu na ilha de Pátimos, né? Com o corpo glorificado, né? Tremendo, né? Nós vamos poder ver Jesus, né? Nós poderemos tocar em Jesus, né? Vamos poder ter uma comunhão pessoal com o Rei dos Reis, né? A presença de Deus Pai será uma luz lá, nesse novo céu e nova terra. O Espírito Santo estará agindo, mas nós vamos poder ver e ouvir Deus falando de igual para igual conosco, né? Então, ele se uniu. Grande é esse mistério, que ele se fez alguém na nossa dimensão,
para que nós pudéssemos, então, ter íntima comunhão, um relacionamento total com Ele, ouvi-lo, tocá-lo, segui-lo, obedecê-lo. Nós temos aí agora a estatura de homem perfeito, que é Ele como nosso modelo, né? E o texto começou: sede, pois, imitadores de Deus. Nós temos uma promessa maravilhosa de sermos imitadores de Deus, amém? Isso para agradá-lo. Então nós vamos encerrar orando, irmãos, agradecendo a Deus por tanta coisa maravilhosa que o Senhor nos dá na sua palavra, amém? Querido Senhor, nós te amamos e de todo o nosso coração queremos nos entregar a Ti. Um dia o Senhor entrou em nós, tirou de nós a vontade de pecar, ó Pai, nos colocou, ó Deus, dentro de nós um novo chamado. Ainda temos uma luta da carne dentro de nós com o nosso espírito, mas agora estamos não segundo a lei da carne, nós estamos segundo a lei do espírito, e por isso nenhuma condenação há para nós, porque quando se nós cairmos em algum pecado, se cometermos algum pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, porque nós podemos agora, Senhor, ter essa comunhão, o Senhor conosco, somos teus filhos e podemos te imitar. Torna cada um de nós mais parecido contigo cada dia, Jesus, para que a nossa comunhão contigo aumente, Senhor, para a glorificação do teu nome. Nós clamamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados? Vamos ainda adorar ao Senhor e depois, com o nosso irmão Magno, esposo, depois nós vamos estar dando a bênção apostólica. Que o Senhor seja o Senhor da sua vida e de dentro de você te dê direção para você acertar cada um dos seus passos e conseguir tudo de bom que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu para curar, mãos que um dia Ele estendeu para salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso Salvador, aleluias. Nós vamos estar, irmãos, agora terminando com uma oração de agradecimento, amém? E se o Senhor permitir, na próxima segunda-feira estaremos juntos com Efésios capítulo 6, né? Nós vamos estar meditando juntos, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse encontro maravilhoso com a Tua Palavra, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para colocar em nós cada um dos Teus ensinamentos, não na nossa mente, Pai, mas fincados, plantados, Senhor Deus, enraizados no nosso coração, dando frutos que glorifiquem ao Teu nome.
Abençoa a vida de cada um dos teus servos, cada um dos seus dias, cada um dos seus momentos. Sejam, Senhor Deus, dirigidos pelo Senhor. Que nós possamos ver maravilhas do Senhor acontecendo na vida de cada um, para a glorificação do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um dos amados irmãos, agora e para sempre. Amém, amém. Amém. A graça e a paz, amados. Até segunda, se o Senhor permitir. Amém.